Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio, professora Silvana, sou da Regional de Curitiba, do núcleo de Curitiba, e hoje nós iremos dar início à aula de colocação pronominal. A aula de hoje vai abordar, o objetivo dessa aula de hoje vai abordar o quê? Como se escrever corretamente dentro da língua portuguesa, colocando as os pronomes oblíquos átonos corretamente numa frase. Então vamos lá. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Ó, a colocação pronominal nada mais é do que a colocação do pronome oblíquo átono numa frase, a colocação correta numa frase, para que a língua portuguesa esteja escrita numa norma culta. E quais são os pronomes oblíquos átonos? São o, a, os, as, lhe, lhes e me, te, se, nos, vos. Esses são os pronomes oblíquos átonos que nós iremos utilizar dentro de uma oração. Os pronomes oblíquos átonos, eles são colocados na posição relativa ao verbo. Então, quando nós temos uma oração, na oração nós temos sujeito, verbo e complemento. Então, quando a gente observa o verbo, nós podemos conseguir relacionar aonde vai se posicionar o pronome oblíquo átono. Por exemplo, nós temos a próclise. Próclise vem antes do verbo. Você verifica onde está o verbo e aí você vai colocar o pronome oblíquo átono. Então, chamamos de próclise. Nós temos a mesóclise. Então, o pronome oblíquo átono, ele vai ficar no meio do verbo. E, por fim, nós temos a ênclise. Então, nós temos o verbo e no final do verbo que nós colocamos o pronome oblíquo átono. Por exemplo, aqui, que eu deixei aqui na tela para vocês. Um exemplo de próclise é a seguinte: não me disse a verdade. Me é o pronome oblíquo átono. Disse é o verbo. Então, aí é um caso de próclise, vem antes do verbo o pronome oblíquo átono. Outro exemplo é uma mesóclise. Dir-me a verdade. O pronome oblíquo átono, ele está no meio da frase. E o terceiro é uma ênclise. Nós temos o verbo e, por último, o pronome oblíquo átono. Me, disse-me a verdade. Então, nós temos três frases aí, todas as três utilizando próclise, 2, mesóclise e o terceiro, ênclise. Não me disse a verdade, dir-me a verdade e disse-me a verdade. Mas também nós temos os casos que são proibidos de utilizar o pronome oblíquo átono. Por exemplo, é proibido utilizar no início de frase. Então, por exemplo, ali que nós temos, me encontrou perto daqui. Não se usa me encontrou perto daqui. E sim, a utilização correta da frase é encontrou-me perto daqui. O segundo caso proibido de colocação pronominal é não se usa após ponto e vírgula. Por que não se usa a colocação pronominal após ponto e vírgula? É como se estivesse usando no início de frase. Então, vamos ver ali no exemplo embaixo que eu trouxe. Lembrou-se do caso, ponto e vírgula. Se esqueceu de comentá-lo. Ó, olha ali a palavra se esqueceu de comentá-lo. Olha o exemplo abaixo que está correto. A frase abaixo está correta.
lembrou-se do caso, esqueceu-se de comentá-lo. Tá vendo que o pronome oblíquo átono, ele não vem logo em seguida de ponto e vírgula, e sim depois? Então, esses são os casos proibidos da colocação pronominal. Temos também outro caso proibido, que é após o particípio. Após o particípio, é proibido utilizar a colocação pronominal. Por exemplo, após ado, ido, do, to, go, zo, entre outros. Exemplo que eu trago ali é havia expressado-se com clareza. Ó, expressado-se, olha o pronome oblíquo ali, ado, depois se, o verbo ado e o se. E aí a frase correta, a frase de baixo é havia se expressado com clareza. Então, após o particípio, é proibido a colocação pronominal. Mais um caso de proibição da colocação pronominal é após o futuro do indicativo. Tanto o futuro do pretérito, no caso, ria, rias, riaríamos, rieis, iriam, quanto do futuro do presente, rei, irás, rá, remos, reis, irão. Então, o futuro do presente e o futuro do pretérito é proibido a utilização da colocação pronominal. Então, tanto ali no item 3, no caso de particípio, quanto de futuro, não se pode usar o pronome oblíquo átomo em ênclise, no final de frase. Então, no futuro, nos futuros pretérito e presente. E nos particípios, ênclise, final de frase, não se utiliza pronome oblíquo átono. Mas nós vamos ver nas próximas aulas quais os casos que se usa, que é obrigatório a utilização dos pronomes oblíquos átonos. A princípio, a nossa aula é só para dar uma introdução do que são os pronomes oblíquos átonos, que são o, a, os, as e suas variações, lhe, lhes e me, te, se, nos, vos. Esses são os pronomes oblíquos átonos e nós temos que saber a posição deles corretamente conforme a norma culta da língua portuguesa. Nas próximas aulas, nós estaremos dando continuidade nesse conteúdo, explicando quais os casos onde é utilizado a ênclise, a mesóclise e a próclise, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.